Oi, gente, tudo bem com vocês? Animados para a gente iniciar o nosso terceiro bimestre? Então, bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o sistema reprodutor masculino. As mudanças no corpo são provocadas pela ação de hormônios, como nós já vimos no bimestre anterior. As características sexuais primárias são o conjunto de órgãos que permitem, nas diferentes espécies, a diferenciação entre macho e fêmea. Na espécie humana, ela determina o sexo biológico desde o nascimento, graças aos órgãos sexuais externos, então o pênis e os testículos nos meninos e lábios e vagina nas meninas. E as características sexuais secundárias, elas são adquiridas durante a puberdade e ao longo do desenvolvimento hormonal. Quem são essas características sexuais secundárias? Os pelos corporais, tom de voz, desenvolvimento da musculatura nos homens e o desenvolvimento dos seios e das capacidades de secreções de leite e os ciclos menstruais nas mulheres, tá bom? Então agora a gente vai abordar especificamente o corpo masculino. Na próxima aula nós falaremos sobre o sistema reprodutor feminino. Então vejam, as principais modificações visíveis no corpo masculino ao longo da adolescência são, primeiro, os testículos, que ficam ali dentro do saco escrotal, eles crescem primeiro e pouco tempo depois o pênis. Na puberdade, os pelos surgem em diversos locais, no rosto, nas axilas, no peito e nas áreas próximas ao testículo. A voz também sofre mudanças. E esse conjunto de características que se definem na puberdade em consequência da ação hormonal recebe o nome de características sexuais secundárias, que a gente acabou de falar. Só que claro, pessoal, que fique bem claro, inclusive, essas características sexuais secundárias, elas não obedecem a padrões rígidos. Então, adolescentes de mesma idade podem apresentar diferenças significativas em relação à estatura do corpo, à quantidade de pelos, ao tamanho do pênis, ao timbre da voz. Então vejam, o grupo étnico a que pertence o indivíduo, a herança genética, os hábitos alimentares, problemas de saúde, entre outros fatores, podem ser responsáveis por essas diferenças, Assim, colegas da mesma idade que as de vocês, por exemplo, podem ser mais altos ou mais baixos que você, terem a voz mais ou menos grave que a sua, por exemplo. Isso você não deve te preocupar, tá? Você não deve se preocupar com isso. É importante gostar de você, do jeito que você é, aprendendo a se cuidar e a valorizar o seu próprio corpo. Uma coisa interessante, pessoal, é que os rapazes, eles possuem uma pequena quantidade de hormônios sexuais femininos, tá? E as garotas, por sua vez, também apresentam uma pequena quantidade de hormônios sexuais masculinos. E na puberdade, às vezes, pode acontecer um pequeno desequilíbrio nessa quantidade de hormônios, o que pode, às vezes, provocar um ligeiro crescimento das mamas nos rapazes, por exemplo, ou pelos em excesso nas garotas. Em geral, isso desaparece com o tempo, tá? Mas, se persistir, o mais aconselhável é procurar uma orientação médica. Às vezes, realmente existe esse desequilíbrio hormonal, tá bom? Na região genital masculina, nós encontramos o pênis e o saco escrotal. O pênis é um órgão de forma cilíndrica e constituído principalmente por um tecido erétil, ou seja, que tem a capacidade de se erguer. Com a excitação sexual, esse tecido é banhado e preenchido por uma maior quantidade de sangue, o que torna o pênis ereto e rígido. Na ponta do pênis existe a glande, que seria a chamada cabeça do pênis, que pode estar coberta pelo prepúcio. Na glande, há o orifício da uretra, que é o canal que no corpo masculino se comunica tanto com o sistema urinário quanto com o sistema reprodutor, tá? O canal é o mesmo, observem isso, que não vai acontecer no caso do sistema reprodutor feminino. O tamanho do pênis varia entre os homens e não tem relação biológica com a fertilidade nem com a potência sexual, tá? Quando o homem é então estimulado, como ocorre numa relação sexual, culmina com o esperma sendo lançado para fora do corpo sob a forma de jatos. Esse fenômeno chama-se ejaculação. O esperma é ejaculado através da uretra, por onde a urina também é eliminada, como nós já falamos. Durante uma ejaculação normal, são expelidos de 2 a 4 mililitros de esperma. E vejam, cada mililitro contém aproximadamente 100 milhões de espermatozoides.
Agora a gente vai falar sobre o saco escrotal. Os espermatozoides, gameta sexual masculino, né? Eles estão produzidos nos testículos. Os testículos ficam no saco escrotal, que tem aparência flácida e um pouco enrugada. É importante eles se localizarem fora do abdômen, né, fora do corpo masculino, porque os espermatozoides são produzidos em uma temperatura mais baixa do que a do restante do corpo. Então, por isso que nos dias frios ou durante um banho frio, eu mergulho numa piscina, né, com água mais fria, numa cachoeira, por isso que o saco escrotal ele se encolhe, tá? Os meninos muito provavelmente já devem ter observado isso. Então, em climas frios, seja a temperatura ambiente ou na água, o saco escrotal se encolhe com a intenção realmente de se aproximar mais do corpo, de modo a favorecer o aquecimento do testículo, tá? O uso de cueca apertada pode causar infertilidade temporária, decorrente do aquecimento excessivo que provoca nos testículos. Então, assim, para a produção do espermatozoide, existe uma temperatura ideal para isso, né? Então, muito baixa, também a produção será menos eficiente, digamos assim, e muito alta também, tá? Então, em temperaturas assim ambiente, digamos, o saco escrotal ele fica, então, mais distante do corpo masculino e em temperaturas mais baixas, em ambientes mais frios, o saco escrotal tende, então, a se recolher, a ficar mais próximo ao corpo, tá bom? Agora sobre os testículos, pessoal. Eles são glândulas sexuais masculinas. São formadas por tubos finos e anovelados, chamados de túbulos seminíferos. Diferentemente do que ocorre com as meninas, que já nascem com o estoque de gametas, né, o óvulo, prontos no corpo, no caso dos meninos, vai ser na puberdade, sob a ação dos hormônios, que vai se iniciar no corpo masculino, então, a produção de gametas, né, os espermatozoides lá nos testículos. A produção de espermatozoides começa na puberdade, por volta dos 12 ou 13 anos de idade, e vai até o fim da vida. Cada espermatozoide é formado basicamente de 3 partes: a cabeça, o colo e a cauda com flagelo. Os testículos produzem também o hormônio sexual masculino, chamado de testosterona, né? E o hormônio testosterona estimula o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, que a gente já falou, pelos no rosto, no restante do corpo, as modificações na voz, né, a musculatura, enfim. Os espermatozoides que acabam de ser formados, eles ficam armazenados no epidídimo, tá? Os epidídimos são 2 órgãos formados por tubos anovelados, cada um localizado junto a um testículo. Veja esse esquema do sistema genital masculino e observe a localização dos epidídimos. Os espermatozoides podem ficar armazenados nesses tubos por aproximadamente 1 a 3 semanas, até que a maturação seja completada. Isso aumenta a sua mobilidade, ou seja, a sua capacidade de se deslocar, tá? Os espermatozoides eles vão passar do epidídimo para um tubo com parede muscular, chamado de ducto deferente. De cada epidídimo parte um ducto deferente. Posteriormente, e perto da bexiga urinária, cada ducto deferente se une ao canal da glândula seminal do mesmo lado e forma um tubo único, chamado de ducto ejaculatório. Os ductos ejaculatórios, eles lançam os espermatozoides num outro canal, que é a uretra. E a uretra ela é um tubo que se inicia na bexiga, né, na bexiga urinária, percorre o interior do pênis e se abre no meio externo. As glândulas seminais são 2 glândulas em forma de bolsa e elas produzem um líquido denso que serve para nutrir os espermatozoides e aumentar a mobilidade deles, ou seja, de novo, para facilitar aquele deslocamento, né? A próstata, pessoal, é uma glândula produtora de um líquido de aspecto leitoso que serve para neutralizar a acidez de restos de urina que possivelmente estejam na uretra, de forma a proteger os espermatozoides, né? Para eles não morrerem realmente. E no caso de uma relação sexual, o líquido produzido pela próstata também vai neutralizar a acidez natural da vagina, de novo, para proteger os espermatozoides, tá bom? Digamos que em sua viagem, né, até a uretra, os espermatozoides recebem os líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata. E ao passar pela uretra, os espermatozoides também vão receber um líquido lubrificante, que é produzido pelas chamadas glândulas bulbouretrais.
ao conjunto formado pelos espermatozoides e os líquidos produzidos pelas glândulas seminais, pela próstata e pelas glândulas bulbouretrais é o que nós chamamos de esperma ou sêmen, tá bom? Bom, pessoal, nós ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!